Olá, sejam bem-vindos ao Além da Matéria. Hoje o assunto vai ser transição planetária. Ouvimos o tempo todo em vários locais, em vários sites, em tudo que é lugar falando de transição planetária. Então vamos explorar esse tema hoje. Olá, Sara! Ei, Rafa! Vamos pro tema que está bombando em tudo que é lugar. Eu entro em qualquer coisa de espiritualidade tem transição planetária. O que é a transição planetária? Não, já foi direto, né, Rafa? Já começou. É engraçado porque eu já fiz tantas palestras sobre transição planetária, já conversei tanto, e aí quando alguém faz uma pergunta assim, o que é, né, vamos definir, já dá aquele susto, mas realmente a transição planetária é um momento que a gente está vivendo agora, que a gente está fazendo uma transição da vibração do planeta. Né? O planeta é também um ser vivo, né? O planeta é um corpo também, assim, e ele tem o seu logos, o seu Cristo planetário, e a sua vibração, as suas energias e seus chakras. E a gente está mudando de era. A gente está saindo da era de peixes e entrando na era de aquários. Toda vez que tem uma mudança de era, tem uma mudança também do padrão de vibração do planeta Terra, né? Do ambiente, da era que eu tô falando do planeta, né? Que existem eras em outros lugares. Mas na era planetária, existe essa mudança de vibração. Então a gente está fazendo uma transição entre a terceira dimensão, uma vibração mais baixa, para a quinta dimensão, que é uma vibração mais alta. As pessoas vão falar, às vezes, mas é quarta, é sexta. Isso não importa tanto o número da dimensão, mas quer dizer que a gente está precisando de ter um avanço. É o momento da Terra parar de ser um lugar de expiação, que muitas vezes vem vários seres de outros planetas, como os capelinos e outros, para expiar aqui, e começa a ser um planeta de regeneração. Ou seja, é um planeta de aprendizado. Então a gente vai entrar numa era de maior consciência. Por isso que nessa transição planetária é importante se despertar da consciência. Uma dúvida que muitas pessoas têm e lê na internet, tem muitos lugares falando, a era de Aquário já chegou. Outros falam, não, vai ser em 2150, outros 2050. Existe uma data para a gente saber a era, para saber se a gente vai estar vivo ou não? Como que funciona essa parte de transições de eras também e transição planetária consequentemente? Na verdade, a data, não existe um dia assim, não, é esse o ano, existe o período. Porque a era, né, ela acontece normalmente de 2000 e poucos anos a 2000 e poucos anos. E ela está mudando todo, então é um período. A gente conta que começou desde que o homem pisou na Lua em 1969. Então, desde 1969, começou já as mudanças da transição planetária. Começou a encarnar muitas crianças índigos, crianças cristais, ou seja, é uma nova leva de espíritos que estão encarnando para fazer justamente uma mudança desse padrão da vibração planetária. Porque como que a gente muda a vibração de um planeta? Mudando a vibração de todos os seres que vivem nesse planeta. Porque o planeta é o somatório da vibração de todos os seres que nele habitam, além da sua própria energia, do seu ser planetário. Então, para a gente mudar, fazer uma transição planetária, a gente precisa fazer uma transição humana. A gente precisa fazer uma transição da humanidade. Ou seja, a humanidade precisa progredir. E como a humanidade progride? Com o despertar individual de cada um. Então, assim, quando várias pessoas começam a vibrar diferente, uma vibração mais elevada, com mais consciência, buscando o amor, a empatia, o entendimento, é uma massa que é como se fosse um fermento que a gente coloca no pão, que ele vai ser um catalisador, ele vai fazer ficar mais rápido essa mudança. Então a gente precisa dessa mudança, dessa massa crítica que a gente fala, né? Vou criar uma massa crítica, ou seja, criar um tanto de pessoas que já estejam mais despertas para isso movimentar as rodas, né? Então, que na verdade então, começou em 1969 e tem uns marcos, né? No próprio ano 2000, 2019, 2027 vai ser o momento em que vai estar mais baixa a vibração da era de peixes e aumentando de forma muito preponderante a era de aquários até meados de 2050. Ou seja, a gente vai curtir um pouquinho, talvez, aí dessa nova fase da Terra, desse novo despertar, dessa quinta dimensão. Eu acho que a gente vai ficar mais na parte da mudança, Rafa. Deixa eu ajudar. Eu acho que a gente não vai chegar no gostinho total dessa mudança, não. Mas eu tenho uma coisa que eu falo sempre pra todo mundo, e eu queria falar pra você também, que é, se você tá encarnado agora, nesse momento, tá? Agora, 2023, e você é adulto, é porque você tem alguma missão nessa transição planetária. Você tem uma participação fundamental nela, porque todos que vieram e encarnaram para estarem na fase adulta entre 2019 e 2050 é porque eles têm um grande papel para ajudar essa transição planetária. Então, se você está vendo esse vídeo, começa já a pensar, meu Deus, o que eu posso agir? Como eu posso agir nessa transição planetária? Porque se está
A bomba tá na mão de todo mundo. Porque, como eu falei, a vibração do planeta muda quando muda a psicosfera do coletivo, né? O que todo o coletivo tem pensado, tem sentido. Então, o nosso sentimento faz muita diferença nisso tudo. Você comentou dos adultos, então as crianças já estão vindo nessa nova, vamos dizer, já preparados para essa nova era. E a gente está para auxiliar essas crianças que estão vindo, seria isso mais ou menos? Sim, também. A gente está para auxiliar a própria transição, porque eu acho que a gente pode ter novas atitudes agora no mundo, fomentar movimentos. E principalmente, eu acho que não tem nada mais revolucionário. Você vai falar isso é batido, Sara, mas é a verdade. Não tem nada mais revolucionário no mundo hoje do que você assumir uma atitude de amor. O amor, para mim, é a revolução que o mundo precisa. Sempre vai ser. Mas as crianças, elas vieram para isso. E todas as crianças que estão nascendo depois do ano de 2000, essas nova geração, né, que vem a geração I, depois da geração Y, né, a geração Z, a geração Alpha, né, elas são crianças que vieram já para construir novos paradigmas. Elas já nasceram pensando de uma forma muito mais extensa, alargada do que a gente, né? Como que é engraçado, as crianças estão num pensamento muito mais à frente, a forma com que elas interagem com naturalidade, com a dimensão virtual, com a dimensão física, como que elas trazem uma carga tão grande de empatia. Isso tudo é para eles serem os construtores do novo mundo. Que legal. Sara, a gente está chegando próximo aí do final, vou fazer uma última pergunta sobre as crianças, e acho que vai render até mais esse assunto sobre isso, quando a gente estiver falando. As crianças, elas têm como pais ou como avós, qual que é a nossa responsabilidade com elas? O que a gente pode fazer para ajudar elas também a vivenciar esse momento de transição e entrar nessa nova era? Eu acredito que é dando possibilidades para as crianças de experimentarem o novo. Porque eu acho que o que é trazer fazer acontecer uma transição planetária, o que é trazer uma nova vibração para o planeta, uma nova era, um novo mundo, como você queira chamar, o que é? É trazer o novo. O que é o novo? É a mudança. É você pegar um problema antigo e começar a tentar resolver ele com novas ferramentas, de uma nova forma de pensar. Porque a gente não pode ter mais do mesmo, sabe? A gente não pode ficar sempre com os antigos trajes, a gente precisa se renovar. E essa renovação, que é uma renovação interna, espiritual, ela vem em tudo. Então eu acho que deixar as crianças trazerem realmente esse novo. Quando a criança às vezes trouxer uma nova ideia ou querer resolver uma situação de uma nova forma, não tente colocar elas nas formas antigas, porque é essas formas antigas que a gente está precisando de quebrar. E aí a gente fica querendo colocar as crianças em formas antigas, em paradigmas antigos, e a gente só cresce enquanto coletivo, humanidade, quando a gente tem novos paradigmas, quando a gente tem novas formas de pensar. Então deixar as crianças terem o papel delas nessa transição, que é trazer o novo. E não ficar tentando colocar os mesmos velhos pensamentos, os preconceitos, tudo que a gente está querendo se livrar, a gente fica introduzindo nas crianças. Não, deixa elas nascerem já mais livres de preconceitos, mais livres dessa questão de separação, se sentindo mais unidas ao todo. Deixa elas serem assim, porque esse é um novo pensamento que precisa imperar no mundo. A gente ouve muitas das pessoas que vão dando uns feedbacks pra gente, falam assim, nossa, uma fala da Sara é pra mim. Hoje esse daí, o último, eu tenho certeza que foi pra mim. Ai, ó, na linha agradece, viu? Então eu agradeço a sua participação, Sara, muito obrigado. Eu que agradeço. Vocês que gostaram demais de hoje do tema, falando aí muito da transição planetária, quinta dimensão, regeneração, curta, compartilhe, comente que dúvida que ficou com algum comentário que gostaria de acrescentar, também fique à vontade. Então a gente se vê no próximo episódio.